mais um Cartãozinho Verde e aqui o futebol é levado muito a sério pelos nossos comentaristas de primeira linha. Comigo, os gênios do futebol. Eric Lanfredi, Matheus Ribeiro, Opa. João Braga e Pedro Crema. E aí, beleza? Hoje é feriado, dia 7 de setembro. E alguém sabe me dizer o que todos nós brasileiros estamos comemorando hoje? Independência. A independência. Muito bem! Vocês estudaram direitinho, hein, pessoal? Só que... Bom, já que vocês são tão espertinhos, sabe me dizer que ano que foi proclamada a independência? 1822. Parabéns, João! Cartãozinho verde também é cultura, viram só? É muito bem. E hoje a gente tem um convidado muito especial para fazer o programa com a gente. O Magalhães Júnior. Ele é professor, também é roteirista de programas de televisão, autor de livros e torcedor fanático. E ele é da Moca. Ah! Que foi, Pedrinho? Então você torce pro Juventus da Moca? Será? Seja bem-vindo, viu, Magalhães? Obrigado pelo convite. Obrigado a você, Paulinha, ao Eric, João, Pedro, Matheus. Mostra que eu decorei também os nomes. Muito bom, como todo cara que mora na Moca, eu torço para o Juventus, sim. Eu sou um dos 5 torcedores fanáticos do Juventus. Mas pra que time você torce mesmo? Bom, não é por estar ao lado do Matheus. Aí, ó, já falou tudo, né? já. Aí, sim, Hoje estamos em maioria, mas eu torço para o Santos. Ah, Santista! Finalmente 2 santistas aqui no estúdio. Finalmente. Finalmente. Tinha que ser no dia da independência, tá Claro, vendo? aí falou tudo. Magá, posso Oi. chamar assim? Claro. Você é professor de qual matéria? Hoje eu não sou mais, né? Mas eu fui professor de físico-química durante muito tempo, né? Muito. Caramba! Mas mexer com fórmulas e cálculos ajudaram você a ser roteirista? Não, na verdade o que me ajudou a ser roteirista foi o contato com professores e alunos. Ali eu me espelhei para achar muito personagem que eu acabei criando aí nesses 30 anos que eu trabalho exclusivamente como escritor, né? Magá, qual profissão você prefere? Roteirista ou professor? Eu nasci para ser roteirista, né? Eu fui professor por acaso, mas eu acho que fui a única pessoa a fazer vestibular para engenharia, que é uma carreira essencialmente de cálculo, que tirou 9,9 de redação. Né? Então acho que ali já estava claro que eu estava no lugar errado. Né? Me conta como surgiu a sua ligação com o futebol. Eu acho que é como todo brasileiro, né? A ligação começa desde moleque. Meu pai era goleiro de time de várzea, né? Do Xingu, da Moca. Mas foi como toda criança, né? E eu nasci numa época em que o Brasil viria a ser campeão mundial logo depois, né? O Pelé também estava surgindo logo depois, daí muito da influência de eu ser santista. Pelo fato do meu pai ter se mudado para Santos quando eu era pequeno. Então, mas a ligação era muito forte por causa da própria do brasileiro e porque eu sempre fui apaixonado por rádio e de cada 10 emissoras que você ouvia, 9 estavam transmitindo futebol. Magá, eu quero te convidar para assistir uma matéria com a gente, que o João foi visitar a família Iguchi, não é isso, João? Aham. Como que foi? Foi bem legal. Agora eu sei como fazer bonecos. Que demais! Sério? Então vamos assistir, roda aí pra gente. E aí, galera do Cartãozinho, hoje eu vim no ateliê da família Gucci entrevistar o Wesley, que é um designer. Vamos ver se ele entende alguma coisa de futebol? Como você começou a trabalhar com modelagem? Bom, na verdade eu comecei por influência do meu pai. Ele já trabalhava com arte, ele começou a fazer modelagem para brinquedo e eu acompanhava sempre ele desenvolvendo produto para as fábricas de brinquedo. Eu já ouvi dizer que muitos artistas plásticos
são perna de pau. No seu caso, isso é verdade? Perna de pau, eu garanto que eu não sou. Também não sou craque. Eu acho que eu componho bem o time, entendeu? Eu gosto mais de jogar como meia, entendeu? Meia armador. Então, pra ser modesto, eu acho que eu sou um pouquinho melhor que o Zidane, assim, mais ou menos. Para você fazer o seu trabalho, você tem que entender de futebol. Não adianta uma pessoa leiga querer fazer uma modelagem de um atleta se ele não sabe os trejeitos que o atleta tem. Então, de vez em quando, tem algumas características que são marcantes que ajudam a você expressar qual é o jogador de futebol. Como você escolhe o jogador que você irá produzir? Pegar alguém que seja dos principais destaques e de preferência que tenha personalidade forte. Qual seria um bom nome para você? Sem dúvida o Neymar, né? Pela fama dele e pelo jeito dele diferente, o visual dele é diferente. Ele e talvez o Marcelo lateral ou o Jô também, porque tem um visual diferente, é mais fácil a identificação. Já aconteceu alguma vez de você estar fazendo um bonequinho do Neymar e você estiver finalizando e ele mudar o cabelo? Isso acontece muitas vezes, não só com jogador de futebol. Todo tipo de artista ou gente de celebridade que está na mídia faz isso. Inclusive, eu acho que até tem alguns que querem fazer plástico, não sabem como vai ficar, acaba fazendo no boneco primeiro para ver como que vai ficar. Como você faz o processo de modelagem? Tem duas maneiras de ser feito, tanto digital quanto artesanal. Posso mostrar para você na outra sala. Beleza, vamos lá? E aí, Wesley, aqui é onde você trabalha? Isso, aqui é onde eu pego e faço os primeiros esboços do projeto. E aqui eu defino a melhor maneira, o digital ou no artesanal. Wesley, você pode me mostrar o passo a passo? Mostra sim. O primeiro passo é? O primeiro passo, na verdade, eu pego essa massa, que é uma massa de modelar, parecido com aquela escolar. A diferença é que ela pega e ela é um pouco mais rígida e dá para detalhar melhor. Wesley, essa massa é tipo uma argila? Na verdade, ele é semelhante a uma argila, só que ele é uma massa sintética, que ele é como se fosse uma massa de modelar, só que mais rígido e dá para detalhar. Posso ver? Pode ver. Obrigado. Eu tô vendo esse Anderson Silva aqui quase pronto. Qual é o processo para ele ficar assim? Então, eu pego essa primeira parte da massa aqui do desenvolvimento, eu começo a usar as ferramentas aqui de modelagem. Então, eu começo a talhar, aí depois de cerca de um dia, por aí 2 dias, ele fica nesse estágio aqui. Para que serve aquele molde, então? Esse molde aqui, na verdade, ele é feito a partir dessa modelagem pronta. Então, a diferença é que essa modelagem aqui, ele não tem como eu pintar. Esse material, ele não deixa eu pintar. Ele não permite, porque ele é maleável. Então, dessa modelagem aqui, é feito esse molde aqui. Para depois eu tirar em outro material que aceita pintura e um acabamento melhor. Então é isso aqui, ó. Depois já começa a lixar já e essa parte de cima que tem que tirar na serra. Wesley, esse Anderson Silva tá com alguma coisa estranha. O que é esse topete aqui? Esse topete aqui, na verdade, é o canal por onde entra o material. Ele fica aqui, eu tenho que serrar depois. E toda essa rebarba ao redor aqui, eu vou ter que pegar e lixar. Pego uma lixa, passo a lixa aqui. Depois desse processo, quando ficar tudo liso, eu posso pegar e pintar ele. Aí ele fica assim. Nossa, como será que eu ficaria com um boneco? Wesley, dá pra fazer um rascunho? Vamos lá, vou fazer um pra você digital. Wesley, fala a verdade, você não vai ter nenhum trabalho pra fazer uma miniatura. Eu sou bem mais bonito que esses jogadores aí. Vou fazer um esforço aqui, vamos ver o que sai aqui.
tão bonito? Que demais! Parabéns, João, pela matéria. Eu adorei. Aliás, eu quero um boneco meu. Também quero um boneco meu. Também quero. Pode ser. Mas eu acho que é muito fácil. Por exemplo, no caso do Léo, do Santos, para fazer um boneco dele é só pintar o Léo, porque ele já é do tamanho de uma miniatura, né? Ai, meu Deus do céu. Aproveitando o gancho da matéria, Magá, me conta como que faz para criar um personagem caricato. É que nem a caricatura do desenho, né? Por exemplo, como é que faz a caricatura do Silvio Santos? Você pega aquilo que mais aparece nele e aumenta, né? No caso, a boca. Ele já deve ter uns 82 dentes por natureza, você põe 150 e fica aparecendo. A caricatura é feita dessa forma. Você presta atenção em alguém e você procura aumentar os traços que são peculiares daquela pessoa, né? De onde você busca inspiração para fazer os roteiros de televisão? Tudo no que acontece, indo na padaria, indo jogar bola, indo na academia, para vocês, né, que estão na escola, no contato. Às vezes vem o que chamam de inspiração, mas é uma coisa que não existe muito. Às vezes você tem uma ideia que você pensa que foi um estalo, mas na verdade foi uma coisa que você viu uma semana atrás, 2 dias atrás, e aquela lembrança acaba vindo. A gente chama isso de estalo, insight, tá? Mas epifania. Mas na verdade vai da observação, né? Maga, você vive com humor. Qual é a relação do futebol com o humor? A relação do futebol com o humor? Bom, você sabe que eu tenho um pouquinho de moral aqui dentro da TV Cultura, né? Por causa das minhas vidas passadas, né? Eu fiz Bambalalão. E bom dia, garotada! Bom dia! Está no ar mais um Bambalalão! E eu pedi para que preparassem um vídeo, para que eu acho que dá para explicar melhor a relação do humor com o futebol com esse vídeo. Vamos ver? Ai, vamos ver, roda aí. Eu vou lhe avisar, goleiro não pode falhar, não pode ficar com fome na hora de jogar, não, não. Se não é um frango aqui, um frango ali, um frango acolá. Eu vou lhe avisar, goleiro não pode falhar, não pode ficar com fome na hora de jogar, não, não. Se não é um frango aqui, um frango ali, um frango acolá. Trivial, alguém esqueceu a bola de cristal. Trivial, alguém esqueceu a bola de cristal. Eu vou lhe avisar, eu vou lhe avisar, eu vou lhe avisar. Eu vou lhe avisar, eu vou lhe avisar. Eu vou lhe avisar, eu vou lhe avisar. Vou lhe avisar. Eu vou lhe avisar. Meu Deus, quanto frango! Aliás, João, você se lembra quando foi o último frango do Cássio? Lembro, foi contra o São Paulo. Então vamos falar de São Paulo também e do Rogério Ceni. Nossa, do Rogério Ceni. São tantas emoções. Do Corinthians, eu acho. Aquele lá do Jorge Henrique, meu Deus. Agora vocês sabem como surgiu a expressão frango? Por um frango que entrou no campo. Então a gente vai mostrar agora, roda aí pra gente. Sofrer um gol é decepcionante. E quando seu goleiro resolve engolir um frango, então? Sabe como surgiu essa expressão? Você já reparou como é desconcertante ver alguém tentando agarrar o frango? A pessoa corre para um lado, corre para o outro e, de repente, quando acha que está no controle da situação, leva um drible humilhante. O goleiro, quando deixa escapar uma bola aparentemente fácil, parece que deixou escapar um frango. Daí, surgiu a expressão que logo virou moda entre os torcedores. Que demais! Eu gostei, curioso, né? Da hora. Muito legal. Magá, me conta uma coisa. Oi. Você escreve pra Praça é Nossa. Escrevo. Como é fazer piada o tempo todo? É difícil encontrar sempre uma piada nova? Não é fácil, né? Escrever é como jogar futebol, né? Eu acho que, primeiro de tudo, o cara tem que ter o dom, né? Se for, não adianta, o cara é grosso, não vai ser Não vai. vai ser bom de bola nunca.
se você gosta de escrever, já é um passo, né? Mas também como no futebol é exercício, assim como o jogador treina, quem escreve tem que escrever todo dia, né? Claro que tem a técnica, tem aquela questão, é mais técnica mesmo, mas também vai de você beber na fonte. Então, você se inspirar em comediantes antigos, assistir muito aqueles caras que criaram o humor lá atrás, né? Para você poder entender como é que eles faziam e poder seguir. E é difícil fazer o humor familiar? Não. Não existe o humor tem que ser engraçado, né? Primeiro de tudo. Essa coisa de humor inteligente e tal, etc., às vezes é uma desculpa que se usa para quando o humor não tem graça. Aí o cara fala, o pessoal não riu porque era muito inteligente. Não, é porque não tinha graça, né? Alguém tem uma pergunta? Eu tenho. Fala. Quando você era criança, seu sonho era ser roteirista ou professor? Quando eu era criança, eu queria ser o National Kid, que era o primeiro super-herói japonês que pintou no Brasil, né? Aí eu descobri que pular de capa não necessariamente me faria voar. Eu descobri da pior maneira possível Você isso. se jogou pela janela? Não, eu pulei da escada. Né? Como eu não fiquei no ar, eu desisti de ser um super-herói japonês, né? Até porque eu não tenho olhos puxados. Mas quando eu era criança, na verdade, eu não pensava muito em ser jogador de futebol, não. Gostava de jogar, tal. Era um back central relativamente capinador, né? Por onde eu passava, as minhocas costumavam sair. Mas eu gostava muito de programa de humor, de rádio, sobretudo, e do que estava acontecendo na televisão. O que te incentivou a você parar de dar aula para virar humorista? Bom, primeiro que, como eu falei no começo, né, dar aula foi uma circunstância. Eu trabalhava como químico, fui convidado para dar aula e na minha vida eu sempre falava assim, por que não? Né? Então eu fui. Como todo trabalho, e a Paulinha falou assim, como é legal você fazer aquilo que você gosta, né? A chance de começar a escrever veio por dar aula. Eu comecei a fazer mural na sala dos professores, brincando, tal, e uma professora de português disse, você precisa fazer uma coisa que seja mais universal, quer dizer, não só as pessoas daqui entendam o que você quer dizer. Você precisa dizer alguma coisa e tal. E me veio uma ideia um dia de como seria o mundo se as pessoas tivessem rabo, né? E aí eu escrevi o que eu achava como seria o mundo se as pessoas tivessem rabo. E a partir daí eu comecei a escrever uma história, uma outra. Apareceu um japonês maluco que quis editar... Que não era o super-herói? Que não era o National Kid. E me convidou, disse que queria lançar aquilo como livro, né? Eu estava dando aula ainda, e eu fui apresentar esse livro, no programa de um cara que era repórter de campo e estava começando a apresentar um programa no rádio. O nome dele era Fausto Silva, Fausto Silva, né? Ele tinha um programa chamado Balancê, que era ele falava, nesse programa vem qualquer um. Foi bom, se vem qualquer um, eu vou, né? E eu dei sorte que quando eu cheguei ali, ele estava sendo convidado para fazer um programa de televisão e ele me convidou para começar a criar umas frases de humor para ele. Você frequenta estádios? Olha, alguém de vocês foi na Rua Javari, na Moca? Foi você? Eu já fui também. Já foi? A gente não pode chamar aquele de um estádio, né? No campo do 15 de Piracicaba, no da Ponte Preta, que tem a linha do trem passa ali em cima, na Vila Belmiro. Eu fui até no estádio do Corinthians, na Fazendinha, né? No Palestra Itália, no Morumbi, claro. Legal, é a primeira vez que você vai a um estádio. Emoção. Porque eu sou do tempo em que a TV era preto e branco, né?
embora eu já tivesse visto grama na minha vida, sabia que era verde. Qual que era a cor? Mas quando você entra no estádio, que você vê aquele gramado verde, tá uma sensação maluca, né? Muito bom. E eu não queria interromper o papo, que tá Mas muito já agradável, interrompeu, né? muito nostálgico e tal, mas daqui a pouco começa a 19ª rodada do Nossa, já Brasileirão. vai recomeçar? Nossa. Hoje, às 18h30, na Vila Belmiro, Santos e Goiás. Matheus, jogando em casa, hein? Vai ser Santos não vai ter Moleza como não. tropeçar, né? É, porque o Santos tem que voltar a ganhar do Brasileiro. O Goiás tá numa fase muito boa, porque aquele Walter, aquele gordinho lá, marca gol todo jogo. E vai ser difícil. Mas eu tenho fé e o Santos vai ganhar. E você também acha, Maga, você é santista? Ah, eu acho. Porque nós temos ali o Gabriel agora. Isso. Ah, o Gabigol. O Gabi Ah, mas ele tá mandando bem, vai. Tá mandando, pô. Tá começando agora. Começou a dar sorte Agora também. passou de Agora. Gabriel de vez em quando. Não, eu vou confessar que não sei, nunca dou opinião, mas eu tô na expectativa do Você sempre dá opinião, você sempre fala 2x1. Fala aí, ó. Quanto vai ser o Bom, 2x1. É, não Vai ser sei, 2 a 1 vai ser Santos. 2x1. Vamos relembrar como foi o jogo dessas equipes em 2010. O resultado acabou rebaixando o Goiás. Ah, eu lembro Então, desse jogo. você lembra? Então roda aí pra gente. Que o Neymar fez aquele bagaço. Foi 4x1. Primeiro gol. Primeiro gol do Goiás foi do Hernando. Falando em frango, Virada vai pro Santos. Não foi do gol. Opa! É, também? Alô, Pato. Nossa, saiu a chuteira. Ou foi o gramado? Apenas 4x1. aquele cara que foi pro Porto. Eu acho que foi a chuteira. E agora é só Neymar. Não vou nem ficar falando quem tá fazendo gol, que é Neymar. Golaço. O terceiro é bonito. Não, é gostoso ver um jogo com muito gol, né? Esse é o mais bonito. Mas agora tem de pênalti, não vai mais um pênalti. O Messi aprendeu com ele, tá vendo? Bolão, você como é convidado especial pode começar dando o seu palpite. Eu aprendi com a Paula que é 2x1. E você, Matheus? 2x0 Santos. E você, Pedrinho? 2x0 Santos. E você, Eric? 1x0 Goiás. E você, João? E eu, óbvio que vou falar 2x1 Aqui é só na base do 2. É, só na base do 2. Agora Corinthians e Náutico, amanhã às 4 da tarde no Pacaembu. Bom, se o Corinthians não quiser brigar pelo título, Pode perder, mas... não pode perder os pontos dentro da casa, Pro né? Náutico, né? Náutico. No caso ainda, É, que é o então, último colocado do Náutico. Tem que ganhar. Tem que ganhar. Só vou dizer que vai ser fácil, porque dá... Porque a gente já viu como foi com o Luverdense naquela outra semana lá, né? Ela com 3 semanas atrás. Mas pelo menos ganhou. Foi sofrido. Não, mas não foi do Você quer relembrar como foi o último jogo entre os dois? Pode ser não, né? Pode ser sim. Vai, roda aí. Foi um empate. Foi o Corinthians perdeu. O Corinthians perdeu porque dava no empate até que o... Não, né? Deu 3 dribles no grosso do Fábio Santos. O Fábio Santos é bom. E ele deu de braço legal também. Um golaço. No meio das pernas do Cássio. Primeiro Corinthians, Náutico foi gol, depois Pra quem não lembra que ele Corinthians. sai jogando dele lá. Guerreiro! Não foi gol. Foi gol, né? Então. Mas o cara que vai querer sair jogando? Ah, mas acho que foi falta ali, hein? Que bico. Até que o gol 40 contra o segundos. Náutico. Foi o Ralf. Foi Foi o Ralf. Mas não teve culpa. Mas foi um golaço, né? Foi um Foi um golaço. golaço. Era pra ter sido A coisa mais engraçada que eu acho é gol contra. Acho a melhor coisa no futebol brasileiro no Mundial. É o caso Vamos lá, Bolão, você começa por você, João. 3x0 Corinthians. E você, Eric? 2x0 Corinthians. Vou ficar por último. Você, Magá. 2x0 Corinthians. Você, Matheus. 3x1 Corinthians. Você, Pedrinho. Corinthians. 3x0 Corinthians? 3x0. E você, Paulinha? Ah, eu vou mudar um pouco minha opinião, porque eu vou, como Pedrinho, 3x0 Corinthians, porque eu quero... Não, 4x1 pro Corinthians. Nossa. Porque eu quero ver 3 a 0. muito gol, que é muito mais emocionante. realmente. Agora, já que eu tô falando de você, concordando com você, Curitiba e São Paulo, amanhã às 4 da tarde no Couto Pereira. Pedro, Alex. jogo bem difícil pro São Paulo. E aí? Tem que Pereira trazer um ainda. pote maior de Sal Grosso. Aí tem que comprar aquele de restaurante. Gente do céu, vamos fazer uma churrascada. Vamos lembrar como foi o último confronto? Nossa. Roda aí. Poxa, Alex, bom. Everton Ribeiro. Era o Everton. Esse joga demais. E o Rafinha também. Ele saiu? O Rafinha joga demais também. Agora o Rodolfo fala que não foi pênalti, ó. Everton Ribeiro. O Rodolfo é do Grêmio, não tá? Tá. Tá. Ele fez um golaço.
Nossa. Ele esperou o Rogério cair, né? Bateu certinho. No meio? Mas ele esperou o Rogério cair. Partiu bater. Olha o Lucas, velho. Esse Lucas Não, foi jogava. um, acho. Foi um. Você tem saudade dele, Pedro? Muita. Se Muita não saudade. fosse ele, tipo... E você viu que marcou, né? Osvaldo. O Osvaldo não marca gol há 6 meses já. Então vamos, Nossa bolão. Senhora. Você, Pedrinho. Você, Matheus. 2x0 coxa. Você, Magá. 1 a 1. Você, Eric. 1x0 coxa. Você, João. 2x0 coxa. Eu vou colocar 2x1 pro São Paulo, porque o São Paulo precisa de um estímulo, pelo menos no pensamento. Um sal grosso dessa grossura aqui. Foi 2x1 contra o Fluminense, pô. É, vamos ver, né? Vamos ver. Agora, Atlético Goianiense e Palmeiras. Vamos lá, vamos ver. O que aconteceu, hein, Eric? O Palmeiras não tá vindo numa fase tão boa assim, perdeu alguns jogos, mas o time é melhor, então tem que ganhar, tem que voltar a jogar bem. E agora quem vai levar melhor? Palmeiras. Palmeiras? Palmeiras, claro. Com certeza, Palmeiras? Com certeza. Vamos lembrar como foi o último. Roda aí. Uma hora ia ter que perder, né? Ainda mais com o gol do Fernando Caramba. Nossa! Foi o jogo, ai meu Deus, eu já tava rebaixado nesse jogo. É verdade. Olha, Foi o jogo da Série B. E foi o ano passado e na Série A esse daí. Só que já era Série B porque rebaixado. Ei, Laia. É, Bruno. É. Bruno, é o Rafael Alemão. Nossa, os goleiros... É Dá gol. para entender porque eles foram rebaixados. Acho que foi 100 pessoas no estádio assistindo. 100? Não, modo de falar. Lute. Vamos lá. Já quero começar. Ganhou de Jesus. Eric, já vamos voltar com você falando seu palpite. 2x1 Palmeiras. Você, João? 2x0 o Atlético. 2x1 Palmeiras. Eu já falei minha opinião de bate pronto. Você, Magá? 3 a 0 Palmeiras. Você, Matheus? 3x0 Palmeiras. Você, Pedrinho? 3x0 Palmeiras. Aí, gostei de ver. Gostei do incentivo, hein? Ótimos placares. Muito bem. Agora vamos lá para a nossa seleção brasileira. Preparação para a Copa do Mundo. E alguém sabe quantos dias faltam para a Copa do Mundo aqui no Brasil? Ah, é? Quanto? Solta a VT. Ele tá segurando. Ah, vamos ver. Cadê? Aê! Você que tá segurando a plaquinha! E hoje tem jogo da seleção Brasil e Austrália daqui a pouco, às 4h15, no Mané Garrincha. Depois da conquista da Copa América, o Brasil perdeu um amistoso contra a Suíça. E agora é uma boa chance de voltar a vencer, né? Copa das Confederações. Copa das Confederações, muito bem, muito bem. América ganhou o Uruguai. Pode me corrigir sempre que for assim, por favor, senão o pessoal vai saber tudo errado. Agora vamos dar uma olhada na lista de convocados para esse amistoso. Vamos ver? Vamos. É Júlio César. Goleiro. Eu acho que deveria ter ido o Diego Cavalieri. Acho que não. Deveria dar uma chance pra ele. Poderia ter dado de novo, mas... O Felipão tá mantendo a base, né? Tá mantendo. Isso que é bom, porque se mexer não vai ter cruzamento nunca. Você acha bom manter a base, Maga? Eu acho que a base tem que ser mantida, né? Porque só você mantendo uma base, você consegue montar um time consistente, né? Acho que o Davi Luiz O também. Henrique, eu acho que ele não deveria. É tipo montar um edifício. Tem que Tem que manter manter a a base. concreta. Eu acho que se tivesse na auge da carreira do Henrique, podia Aí até... poderia dar uma chance pra ele um amistoso. E as novidades? Henrique, Ramires e Maicon. Mas o Luiz O Gustavo... Ramires tá jogando bem no Chelsea. Acho que o Luiz Gustavo mostrou um bom futebol nas Copas das Federações. Acho que deveria. O manter. Fernando eu não sei. O Luiz Gustavo É um bom também é meio reserva. burrinho, hein? Ramires e Oscar. O Oscar não tá jogando nada. Eu não sei. Mas o Ramires também não. O Ramires tá jogando bem. E quem que vocês convocariam que não foi convocado? Eu daria uma chance pro Diego Cavalieri no gol. É que o Bernardo ele nem tá jogando no Shakhtar ainda, É né? verdade. Eu acho que é muito cedo pra convocar ele. Aí sim. Mas ele é um bom jogador. Esse daí tá Tá bom. confiante, Magá? Eu acho que... Depende, né? Para esse jogo ou para a Copa? Pra Copa. Não, para a Copa dá para ter confiança, né? Por vários fatores, pelo fato de ser aqui também, né? Que colabora. Então. Você percebeu que o programa passa rápido, né? Passa voando e o programa já acabou. Nossa. Você acredita? Porque o que é bom dura pouco. Dura pouco. O que é ruim É dura bom de mais. bordão, né? Que nem escola. Então, eu queria agradecer a presença. Volte sempre que você quiser. A gente adorou conhecer um pouco mais sobre você, sobre o humor, sobre futebol e tal. E o programa acabou. Tchau e até sábado que vem. Falou, pessoal. Galera. Tchau.